Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Sabia que dá para você ter todas as versões do CapCut instaladas ao mesmo tempo? E é muito simples. Se liga na vinheta e vambora! Para te mostrar esse troço funcionando, eu vou utilizar essas três edições. O CapCut versão 3.9.0, 4.8.0 e a última 5.3.0. E eu já tenho a versão 4.8.0 instalada aqui no meu computador. E o seu funcionamento é o padrão que todo mundo já conhece. Só para te mostrar, é exatamente a versão 4.8.0 instalada. Só que aqui tem uma parada. Se eu pegar essa versão e fizer uma atualização direto pela interface, o CapCut vai baixar a versão nova, que é a 5.3, vai instalá-la no meu computador e, por eu estar fazendo o upgrade de versões pelo próprio aplicativo, as duas vão permanecer no meu computador disponíveis para eu poder utilizar qualquer uma. Isso eu mostrei no vídeo anterior, mas eu vou te mostrar isso acontecendo na prática para você ver que realmente é isso que vai acontecer. Então, enquanto ele faz o download e a instalação, eu vou ficar com a pasta do CapCut instalado aberta para você poder ver o que acontece. Ele terminou de fazer o download e começa a instalar a aplicação. E você vai perceber que ele criou uma pasta e manteve a pasta com a versão 4.8.0. Após ele terminar o upgrade, você vai perceber que agora eu tenho duas pastas. A pasta com a edição 4.8.0, que é aquela que eu já tinha instalada, e a pasta nova com a versão 5.3.0, que acabou de ser instalada. Eu clico no botão reiniciar, e a partir de agora, toda vez que eu executar o CapCut através dos seus atalhos, ele vai executar a última versão que eu tenho instalada, que é a 5.3. Por exemplo, se eu vier aqui em versão, é essa que eu tenho instalada. E se eu quiser acessar a versão 4.8, basta eu vir na pasta onde o CapCut foi instalado, acessar essa pasta, procurar pelo arquivo capcut.exe e abrir o CapCut através desse executável. Então, se eu venho aqui em versão, essa é a versão 4.8.0. Dessa forma, você consegue utilizar qualquer versão anterior, desde que você tenha instalado uma e que você venha atualizando o CapCut regularmente através da própria interface do programa. Só que aqui nós vamos ter um problema. Como eu expliquei no vídeo anterior, que está aqui no card e também na descrição, se você agora que tem tudo isso instalado e o CapCut atualizado pela própria interface dele, se você vier e tentar instalar a versão anterior, no caso a 3.9, olha o que vai acontecer. Eu volto para a pasta do CapCut e você vai perceber que só por eu ter executado o instalador, ele já criou uma outra pasta. E agora eu vou mandar instalar. Você pode reparar que aqui eu tenho uma instalação personalizada, eu costumo mudar a pasta de instalação do CapCut. Ele vai instalar na mesma pasta. Beleza, eu clico em Install Now e olha o que acontece. Percebeu? Ele remove todas as edições que eu tinha antes para que dessa forma eu tenha apenas essa que eu estou instalando. E esse não é o ideal mediante os últimos acontecimentos com o CapCut. E se você não está ligado, quase todos os recursos mais interessantes que nós tínhamos nessa ferramenta agora são recursos pagos. Ou seja, para você conseguir utilizá-los, você precisa ser um assinante de uma edição Pro do CapCut. E a maioria que está aqui nesse vídeo não está muito interessada em assinar essa ferramenta, pelo menos por agora. Então, se eu clico em Start Now, nada vai acontecer. Provavelmente foi algum problema, porque eu já fiz esse procedimento inúmeras vezes. Mas se eu vier aqui no CapCut exe e executá-lo, por algum motivo ele vai ficar travado. Não tem problema. Eu posso vir aqui na versão 3.9 e executá-lo por aqui. E isso deve ser resolvido quando eu reiniciar o computador. Só que eu não vou reiniciar agora porque eu estou gravando esse vídeo. Mas enfim, com isso você consegue entender o que acontece quando você tenta instalar uma versão anterior e por que isso pode ser um problema. Então, na verdade, a solução seria muito mais prática. Seria existir algum meio de fazermos uma instalação do CapCut única e depois conseguirmos alguma outra forma de termos qualquer versão do CapCut instalada junto à versão que nós já temos. E para isso é muito fácil. Primeiro, eu vou desinstalar o CapCut, eu desmarco a opção para manter os dados de usuário, clique em OK e ele está desinstalado. A pasta sumiu, eu aproveito e apago a pasta CapCut Drafts. Pronto, agora vamos lá. Eu tenho essas três edições
E como eu falei com vocês no vídeo anterior, no comentário fixado, recomendo que você assista o vídeo anterior e também leia aquele comentário. Ali eu trago algumas explicações e recomendações. Mas enfim, eu vou instalar a versão 4.8, que é aquela que eu recomendo nesse próprio comentário que eu citei. Então eu executo o instalador como administrador, eu clico em More, eu costumo fazer isso. Se você não quiser, você não precisa. Mas eu gosto de ter os meus aplicativos instalados em pastas específicas, que assim eu consigo organizar melhor o meu ambiente de trabalho. Voltando para a pasta onde ele está sendo instalado, é essa aqui. Vamos aguardar a instalação ser concluída. Ele foi instalado e eu não vou iniciá-lo agora. Poderia clicar nesse botão que não faz diferença, é só para não perdermos tempo. Então, o que nós temos aqui? A pasta do CapCut, na qual ele foi instalado, e as informações, arquivos, tudo que nós temos para o seu funcionamento. Beleza? Show de bola. Agora tem uma parada. Você vai precisar do 7-Zip instalado. Na verdade, não é que seja necessário o próprio 7-Zip. Existem outras soluções de compactação e descompactação de arquivos que podem servir. Eu recomendo o 7-Zip por ele ser uma ferramenta de código livre, leve, está em constante evolução e por ser, de fato, talvez a melhor ferramenta que existe para esse propósito. Se você quiser, é só você acessar o site 7-zip.org, baixar o instalador para a arquitetura que você tem, que no caso vai ser 32 bits ou 64 bits, baixa o instalador, 2 cliques, avançar, ok. Pronto, é só isso. Está instalado e está funcionando. Mas se você quiser fazer uma configuração um pouco mais rebuscada, para ficar um pouco mais agradável utilizar essa ferramenta, tem um vídeo aqui no canal mostrando como instalar e como configurar, link aqui no card e também na descrição. Enfim, com tudo pronto, nós já temos o CapCut instalado na versão 4.8. Caso eu queira a versão mais atual, eu posso abrir a ferramenta CapCut e fazer o upgrade através da própria interface dele. Não tem problema. E vai acontecer o que nós vimos agora há pouco. Quando você faz o upgrade do CapCut para uma versão mais recente lançada, ele mantém a versão anterior como opcional e instala a nova junto dessa anterior. Só que se você tentar instalar uma edição que não seja a última lançada, baixando o instalador e instalando a ferramenta através desse instalador que você baixou, você viu o que vai acontecer. Tudo quanto é edição que você tiver na sua máquina vai ser removida e você vai ter apenas essa que você acabou de instalar. Pois é, a solução é simples, como eu acabei de mencionar. Para esse vídeo, eu vou utilizar o 7-Zip e é basicamente o seguinte, eu vou fazer um teste com essas 3 edições. Eu já tenho a 4.8 instalada, então eu vou selecionar a 3.9 e a 5.3, que é essa última que foi lançada. Com elas selecionadas, botão direito, eu venho em 7-Zip e mando extrair cada arquivo para uma pasta separada. No caso, é extrair em, entre aspas, contra barra. Clico aqui e espero o procedimento ser finalizado. Quando eu termino de fazer a extração, eu vou ter 2 pastas, cada uma com o nome e a versão do CapCut que eu acabei de extrair. Então vamos começar pela versão 3.9. Eu acesso essa pasta, aqui dentro eu vou ter um arquivo XML e uma outra pasta chamada JYPacket. Eu entro nessa pasta e aqui eu tenho 2 executáveis, que é um desinstalador e o próprio CapCut, só que eu tenho uma pasta com o número da versão, que no caso é 3.9.0.1459. Se eu entrar nessa pasta, eu tenho tudo quanto é arquivo do próprio CapCut para essa versão. Então eu volto para a pasta anterior, seleciono a pasta com o versionamento, ou seja, com a versão que eu estou utilizando aqui. Eu posso copiar ou recortar. Eu vou recortar porque para mim é mais prático. Volto para a pasta onde eu tenho meu CapCut instalado, botão direito nela e clico em colar. Quando eu terminar esse processo, eu volto para a pasta anterior, retrocedo algumas pastas para chegar lá naquela pasta onde eu tenho os instaladores. Como eu já fiz o procedimento com a versão 3.9, eu posso apagar essa pasta. E agora eu vou acessar a pasta da versão 5.3, que é essa nova que foi lançada. Mesmo esquema, dentro dela vai ter um arquivo XML e uma pasta JYPacket. Entrando nessa pasta, eu vou ter 2 executáveis e a pasta com a versão. Botão direito nela, recortar, volto para a pasta onde o CapCut foi instalado, botão direito, colar. Quando eu terminar esse procedimento, eu posso voltar lá para a pasta que tem os instaladores, apagar essa pasta com essa versão e deixar guardado aqui os instaladores caso eu venha precisar em algum outro momento.
Agora, eu tenho 3 versões, aquela que eu já tinha instalado e essas 2 que eu acabei de extrair o seu conteúdo. E para acessar essas versões, é o mesmo procedimento que você viu antes. Por exemplo, se eu quiser acessar a versão 4.8, eu venho na pasta 4.8 e executo o CapCut.exe. Como eu nunca executei esse cara, ele vai testar o meu ambiente para saber se o meu computador tem os requisitos necessários para executar o CapCut, mas essa verificação só é realizada apenas na primeira vez que você executa o CapCut. Depois disso, não acontece mais essa verificação. Eu confirmo, ele já vai avisar para mim que tem uma atualização pendente, que é a versão 5.3, só que eu não vou instalar porque eu acabei de extrair o conteúdo dela e já joguei para a pasta do CapCut. Eu aceito os termos de uso, seleciono aqui essas coisas que ele pede para todo mundo na primeira vez que executa, volto para a tela de upgrade e fecho essa tela. Se eu vier aqui em versão, eu tenho a opção de fazer a instalação da nova versão, o que eu não vou fazer porque eu já tenho ela no meu computador, e quando eu fecho aquela janela e retorno para ela, agora isso não acontece mais, eu desmarco a opção para testar versões betas, e agora você pode ver que eu estou executando o CapCut na versão 4.8.0. Beleza, eu aproveito e faço o login no CapCut utilizando a minha conta no TikTok para ter os recursos do CapCut. Pronto, eu estou logado e agora eu posso trabalhar com essa versão. Se eu quiser executar uma versão anterior ou posterior, por exemplo, vamos supor que agora eu quero utilizar a versão 3.9. Eu entro na pasta 3.9 e executo o CapCut.exe. Eu já estou logado, porque eu acabei de fazer o login na versão anterior. Lembre-se, quando você loga em uma versão, esse login vai funcionar para todas que você tiver, desde que você tenha feito dessa forma que eu te expliquei agora. Então, se eu vier aqui, em versão, eu estou executando o CapCut na versão 3.9.0. E vamos supor que eu queira executar a versão mais atual, é a 5.3.0. Eu acesso a sua pasta, organizo aqui para poder ficar mais fácil encontrar os arquivos. Eu classifico por tipo e executo o CapCut.exe. Ele vai trazer para mim uma propaganda da edição Pro, a qual eu não quero. Se eu vier em configurações, em versão, essa é a versão 5.3.0. E se você quiser, você pode fazer algumas configurações no CapCut. E lembrando que tudo quanto é configuração que você faz em um, reflete para todas as outras versões. Então, a única coisa que eu vou mudar é a língua. Eu vou botar para português do Brasil, clique em salvar e mando reiniciar o CapCut. A partir de agora, qualquer edição que eu tiver na minha máquina que eu executar, ela vai estar em português brasileiro e com as configurações que eu definir aqui, tá? Eu não costumo mudar nada aqui, até porque a configuração padrão é mais do que suficiente. Enfim, assim você acaba tendo uma possibilidade válida e funcional de ter quaisquer versões ou todas do próprio CapCut na sua máquina. E se você quiser uma forma de baixar qualquer outra edição do CapCut, eu recomendo abrir o seu navegador e procurar por CapCut Offline Installer. Você vai encontrar vários links, e o link que eu costumo baixar é o link para o site FileCR. Ele aqui vai ter a versão mais recente que foi lançada, que é aquela que eu acabei de fazer o procedimento de extração, e eu tenho ela como uma opção no meu computador. Mas se eu vir aqui do lado direito, em Version History, clicando aqui, eu vou ter todas as edições disponíveis nesse site do CapCut para eu poder baixar. E por enquanto eles têm a versão 2.8, 2.9, 3.8, 3.9, 4.6, 4.8, 5.2 e a última, que é a que foi lançada recentemente, 5.3. Esse site possui links confiáveis. Quando você baixar por aqui, você não vai ter nenhum tipo de perigo na hora de fazer esse download. Então, agora você tem as instruções para poder baixar o CapCut em qualquer versão que você precisar. E também agora você sabe um procedimento que realmente funciona para que você tenha todas as versões instaladas no seu computador ao mesmo tempo e todas funcionando. Mas faltou te mostrar um último detalhe, bobo até, mas que é importante. Eu não te mostrei a questão de atalhos. Quando você instala o CapCut, ele vai trazer para você uma opção de criar um atalho na área de trabalho e ele cria um atalho no próprio menu iniciar do Windows. Como é que eu estou usando o Windows 10? Esse é o atalho. Só que toda vez que eu executar o CapCut através do atalho que foi criado, ele vai estar apontando para esse CapCut executável que está na raiz da pasta com as versões. E não é o que você está buscando. Por exemplo, se você seguiu esse meu vídeo até aqui
e agora você tem 3, 4 ou 10 edições do CapCut disponíveis, cada uma que você quiser executar, você precisa entrar na pasta da versão e executar o CapCut exe que está dentro dessa pasta. E caso você tenha escolhido a edição que vai ser aquela que você vai utilizar para suas produções e você não pretende mais ficar abrindo outras, você pode criar um atalho dessa versão a partir da pasta da versão e jogar esse atalho para sua área de trabalho, e você pode pegar o atalho, renomeá-lo e colocar, por exemplo, CapCut espaço 3.9, CapCut espaço 5.3, só para poder organizar tudo. E agora sim, acho que o tutorial está completo. Se você gostou, deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e não esquece, quando você clica no sininho, você precisa clicar de novo para aí sim definir a frequência e o tipo de notificação. Recomendo que você marque receber todas as notificações para que você realmente seja atualizado sobre novos conteúdos aqui do canal. Se você gostou, dá uma força compartilhando esse vídeo com seus amigos e se você quiser, todo mundo é bem-vindo. Deixe os seus comentários aqui que sempre que possível eu estou respondendo. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima. The day I die.